No mês de agosto, Mercúrio sai da retrogradação. Esse é o último mês antes dos próximos eclipses que acontecem em setembro. Vamos viver o final da lunação leonina e o início da temporada virginiana. Agosto definitivamente é um mês equilibrado, digamos assim. Ele começa com aspectos um pouco mais tensos, mas depois traz aspectos muito bons. Então bora bater um papo sobre a vibe do mês de agosto. Se você tá chegando agora, eu sou a Carol Cerqueira, sou criadora da Intuitiva, esse espaço onde eu falo sobre astrologia e numerologia. Se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever. Me segue lá no Instagram, aí eu posto sempre sobre a vibe da semana. E é uma forma também da gente estar mais juntinha no dia a dia. Esse é o nosso momento sagrado no mês, então vai lá, faz um cafezinho, um chazinho, acende sua vela aromática e vamos lá. Agosto é um mês que fala muito de progresso pessoal. É um mês que a gente vai precisar olhar um pouco mais, com mais estratégia para as nossas ambições. Agosto é um mês regido pelo número 8. O 8, ele representa muito o progresso, tanto pessoal quanto do trabalho. Ele fala de colheita, então ele sempre acaba trazendo colheita daquilo que a gente tem plantado. 8 é um número de poder e é uma energia que está muito alinhada à lunação leonina. Tanto o signo de Leão, que é regido pelo Sol, quanto o número 8, pedem da gente mais autenticidade, mais liderança da nossa própria vida. O 8 ele também pede muito equilíbrio, porque o 8 ele é um número material. Ele vai sim falar de abundância, de dinheiro, de questões financeiras, de poder. Por isso, no excesso, vai trazer muitas questões do ego, da ganância. É muito importante trazer equilíbrio entre o material e o espiritual. Esse é um mês pra gente fazer uma gestão da nossa vida, do que precisa ser feito para que a gente alcance essas nossas ambições. Não à toa, a gente também entra na temporada virginiana, né? O Sol, em agosto, ele vai entrar em Virgem no final do mês. E Virgem é esse signo de gestão, de organização, de estruturação, de manutenção. A gente está vindo nesse momento de muita revisão. Saturno está retrógrado, Mercúrio está retrógrado. Tem muita revisão acontecendo nos assuntos leoninos, na casa que você tem o signo de Leão. E não é de agora. Se você está me acompanhando há bastante tempo, você lembra que no final de 2024, começo desse ano, Marte também estava retrógrado na casa que o signo de Leão rege. Tem muita revisão acontecendo, que está sempre nos puxando para o nosso protagonismo, para a nossa autenticidade, para a gente fazer escolhas muito mais pautadas nas nossas vontades, na nossa verdade, muito mais do que agradar o outro ou questões externas. Então, o 8, ele também representa a verdade, a honestidade, e a gente precisa ser muito honesta com nós mesmas. Aí que vai precisar ter um alinhamento entre aquilo que a gente tem como ambição e também nosso propósito. É interessante também que na alunação leonina estamos sendo guiadas e guiados pelos signos fixos. O ápice da alunação ela acontece na lua cheia e em aquário. E os signos fixos eles reforçam a perseverança, mas também traz um tom de teimosia, de rigidez, até de apego também. A lua minguante ela vai acontecer no signo de Touro. Esse processo todo também tem muito confronto com as nossas sombras. Então lembra que as sombras, elas sempre são partes nossas que a gente acaba evitando de olhar ou ignorando, mas que a gente precisa integrar, porque senão a gente não consegue ser a gente mesmo por inteiro. E a lua nova em Leão, ela veio em oposição a Plutão. O Sol tá realmente trazendo luz para assuntos que a gente às vezes não tá querendo lidar. Em agosto, Vênus vai ficar oposta a Plutão também, e a gente pode ver isso bem em relação aos nossos relacionamentos e aos nossos próprios valores. Então, agosto é um mês de autogestão, muita disciplina, é sobre alinhar o que você deseja, suas ambições, com o que você precisa fazer, também com o que de diferente precisa ser feito. Esse mês também é muito interessante, que tem vários dias com a lua fora de curso. Isso significa que a lua, ela não tá fazendo nenhum aspecto importante durante o dia, o que pode ter muito imprevisto, muita lentidão, muita falta de foco, pedir muita paciência. Então é como se a vida também estivesse chamando para presença o tempo inteiro. Então vamos olhar com mais detalhes aí para os aspectos do mês de agosto. Eu já vou começar a destacar Marte, que vai entrar no signo de Libra no dia 6. Marte representa a nossa energia de ação, de motivação, de entusiasmo, de liderança, de conquista, do fazer, do guerrear, do ir pra frente. Em Libra, que é o signo oposto a Áries, signo que Marte rege. Marte não tá tão confortável assim, então ele tá em queda, o que deixa essa energia super forte de Marte mais introspectiva. E aí é um Marte que tá muito mais ligado e atento a ações mais equilibradas, mais harmoniosas e fazer muito mais negociações.
decisões mais hesitantes ou também conflitos que estão meio velados. E aí também é importante tomar cuidado com a codependência, né? Porque se agir, a gente vai estar pensando muito no outro, nas parcerias, mas também não dá para sacrificar a nossa autenticidade e a nossa identidade. Então você vai precisar saber como defender os seus desejos sem também perder a conexão com o outro. Acho que negociações é uma boa palavra. Na parte da tarde do dia 6 até o final do dia 7, a lua vai ficar fora de curso. Em dias de lua fora de curso, é importante não tomar decisões muito importantes ou marcar coisas ou compromissos muito importantes nesse dia, porque pode acontecer imprevistos. Então é um dia para ter um pouco mais de paciência. E aí vou destacar o portal energético 8 do 8, que normalmente é um portal muito forte. Claro, o 8 ele vai representar sempre esse lugar de colheita de abundância, mas eu acho que dessa vez colocar esse portal só nisso fica um pouco superficial. Por que eu vou falar isso? No mesmo dia, Marte ele vai fazer um aspecto bem positivo com Urano, que é o planeta da inovação, das mudanças, dos cortes, e também Marte vai ficar oposto a Saturno, que está retrógrado em Áries. Então vamos por partes. Portal 8 do 8 é muito interessante a gente olhar para as nossas ambições, desejos, para o nosso poder pessoal, né, se a gente está assumindo tudo isso. Só que Marte, em trígono com Urano, ele também vai estar pedindo para a gente inovar. Então é olhar para os seus desejos e se perguntar o que você precisa fazer de diferente, de mais inovador, para você começar a receber isso que você tanto deseja. Você começar a conquistar, você precisa tomar ações um pouco mais diferentes. Essa é uma reflexão importante para fazer nesse dia. Só que Marte também faz uma oposição com Saturno. E Saturno é o cara das limitações, da dureza. E Marte, lembra que está em Libra, está em queda. Então é um aspecto um pouco mais desafiador. E aí pode gerar algumas frustrações em cima do que você ainda não tem muito bem estruturado. Porque Saturno pede estruturação. Marte é um planeta muito ágil, que quer rapidez, que é ansioso, né? Saturno está retrógrado, ele está já nas revisões. Então acho que também pede uma energia de organização. É você tentar não se frustrar diante das limitações e dos desafios, mas também entender que algo precisa ser estruturado e algo novo precisa ser feito para que essa abundância e esse desejo que você tem chegue até você. Então não é um portal para mentalizar e esperar que as coisas caiam do céu. Então se pergunta o que você quer, o que você quer mudar, o que te prende ainda, e sustentar também energeticamente esse seu próximo nível, essa sua versão que já alcançou isso. E isso vai exigir muita coragem para você quebrar alguns padrões. A lua cheia em Aquário, ela acontece no dia 9, no dia seguinte, e esse é o ápice da lunação leonina. Aí a gente volta a lembrar que o eixo Leão em Aquário é o eixo da autenticidade, da individualidade, do brilhar, né, por ser diferente. Aquário vem nesse tema. É assumir o palco, é saber que você tem a sua autenticidade, é entender o que te torna única e diferente e disruptiva, e que pede inovação. Aquário é regido por Urano, e muito interessante que quando a lua cheia acontece em Aquário, ativa Urano, que é o regente de Aquário, e Urano está em Gêmeos. Tem uma energia de mudança e de ruptura nessa lua cheia. Aí nesse momento que a gente pode ganhar muito mais clareza dessas mudanças e inovações que estão sendo pedidas, né, tanto na casa que você tem o signo de Gêmeos, quanto na casa em que você tem Aquário e Leão. Marte também fica oposto a Netuno, porque Netuno também está muito perto de Saturno, e Netuno, em aspectos mais tensos, ele pode trazer mais nebulosidade, mais confusão. Então pode ser que você não entenda muito bem o caminho a ser seguido, pode trazer muitas ilusões ou uma desmotivação, principalmente nas suas ações, que são muito motivadas por aquilo que você idealiza demais. Esse é mais um dia que a lua vai ficar fora de curso. Então é um chamado para presença, para paciência. Para facilitar, eu vou deixar na legenda os dias que a lua vai ficar fora de curso, para vocês saberem. Presta atenção, né? A lua cheia sempre é um momento de mais luminosidade no céu. Então, anota todos os insights, as ideias. Lembra que esse é um momento que a gente vai ter que bancar as nossas escolhas e a nossa autenticidade. Não ficar olhando demais para o lado. Não ficar se comparando demais com as outras pessoas. No dia 11, Mercúrio vai voltar ao movimento direto e a gente fica muito feliz com essa novidade. Então a lua cheia ela já traz mais clareza e Mercúrio sai da retrogradação. As coisas ficam menos confusas, a gente tem mais clareza mental e mais clareza na comunicação. Então a gente começa a retomar também negociações, as trocas, elas ficam
muito mais fluidas. Mas, de novo, teremos lua fora de curso. Então, lembra que também, né, sempre no começo da retrogradação de Mercúrio, no final da retrogradação, são os momentos mais intensos. O dia do final da retrogradação não é um dia fluido, é um dia meio caótico mesmo. Então, esse dia pode ser bem caótico, inclusive, não os cobre demais. No dia 12, facilmente é o melhor dia do mês. Vênus, que está em Câncer, se encontra com Júpiter, o grande benéfico. Vênus é o pequeno benéfico. Esses são os dois planetas mais férteis. Esse dia é um dia com muito potencial. Então, dá uma olhada qual que é a casa que você tem, o signo de Câncer no seu mapa. Tem muita fertilidade nessa temática. E é aí que a gente começa a agir estrategicamente, porque a gente entende onde que a gente precisa focar a nossa intenção. A gente vai ficar focando nos desafios que estão rolando lá em Áries, de Marte com Saturno? Não, vamos focar aqui em Vênus em conjunção com Júpiter em Câncer. Essa é uma energia super expansiva. Júpiter perto de Vênus pode trazer muita expansão para os temas venusianos, como os relacionamentos, as finanças, o nosso valor pessoal. Faça algo no dia que vai te nutrir emocionalmente e que você quer que cresça, né? Que tenha expansão e sorte. E também lembrar que tudo tem luz e sombra, né? E Júpiter, ele também pode falar de excessos. Excessos, exageros, compulsões, cuidado com a carência disfarçada de amor. Então, lembra de expandir os vínculos que realmente te nutrem. Esse é o encontro entre prazer e abundância e muita expansão afetiva. No dia 15, Mercúrio faz um aspecto bom com Marte, um sextil. A gente tem a nossa comunicação, ela fica muito mais assertiva, mais ágil. É um momento para colocar as ideias em prática. E também pode ser bom para conversas, para resolver conflitos, apresentar ideias, focar em clareza na comunicação e evitar discussões impulsivas. No dia 16, a Lua vai ficar minguante no signo de Touro e Vênus faz um aspecto positivo com o nó do norte. Essa lua minguante, ela chama para desapegar e liberar apegos emocionais e materiais, entender o que realmente sustenta a sua segurança interna. É o momento de deixar morrer padrões de apego e de controle. E a Vênus fazendo um aspecto positivo com o nó do norte, que indica um caminho de direção, de propósito, é um alinhamento, né, de propósito de vida através das nossas relações e dos nossos valores. É interessante nessa lua minguante você reavaliar o que você valoriza e se o que você está valorizando atualmente na sua vida está alinhado com o caminho que você quer seguir, né, com o seu caminho evolutivo. No dia 22, o Sol entra no signo de Virgem e a Lua fica fora de curso. O Sol vai iluminar as temáticas da casa que você tem, o signo de Virgem, no seu mapa natal. Virgem é um signo de terra mutável, fala de manutenção, organização, praticidade, rotina, cuidado. É essa gestão que a gente precisa fazer. Cuidado nesse período com o controle, as críticas excessivas, essa autoanálise o tempo todo, perfeccionismo. Essas energias, elas podem vir por conta desse excesso aí virginiano. Os próximos eclipses, eles vão acontecer em setembro, em Peixes e Virgem. Então, a casa que você tem Virgem, ela começa a ganhar destaque e a gente já sabe que movimentações já estão começando a acontecer. Eclipses, eles vêm para alinhar caminho, para trazer mudanças, movimentos. O impacto dos eclipses não é só no dia que ele acontece, ele já vem acontecendo e permanece por 6 meses depois do eclipse. Então, a gente precisa estar muito presente para perceber os sinais. O que vai acontecer nesse eclipse já está acontecendo. No dia 23, a Lua fica nova no signo de Virgem e no grau 0. Lua nova sempre é um período de renovação, de intenção, de colocar novas intenções, é um novo ciclo que começa, e o grau 0 é um grau importante, muito manifestador, ele amplifica muito essa vibe de renovação. Então olha a potência que está acontecendo nessa casa que você tem signo de Virgem. Momento muito poderoso, né, para iniciar projetos, para iniciar uma nova rotina, para fazer mudanças mesmo, reestabelecer como você tem vivido. É interessante que Virgem é regido por Mercúrio, e Mercúrio representa muito essa questão da repetição. E muito do que a gente faz na nossa rotina, a maior parte das coisas, é só uma repetição do que a gente já faz. Presta atenção se o que você tem feito
tá te levando para o caminho que você quer, ou se você precisa reajustar essa sua rotina. Muito bom você fazer uma lista de planejamento do seu mês, né, desse próximo ciclo, de metas, de objetivos, de pequenas ações que vão te levar para esse lugar. Não dá para você viver o novo com os hábitos, os mesmos hábitos de sempre. No dia 24, o Sol vai fazer uma quadratura com Urano. Esse é um aspecto mais desafiador, e aí que pode vir mais imprevistos, pode ser que você esteja querendo mais estabilidade, mas está vindo a necessidade de mudança. Tenta ser mais flexível, esteja mais aberta a imprevistos e questões mais inesperadas. No dia 25, a Vênus vai entrar no signo de Leão. Esse aspecto é muito bom para a gente trazer muito mais amor próprio, olhar para a nossa autoestima, fortalecer o nosso valor e tomar cuidado com a busca de validação externa. Então você vai querer muito ser vista, ter reconhecimento, ser tratada como uma pessoa especial e única, mas é importante que isso primeiro venha de você mesma, com seu amor próprio, porque você só esperar a validação externa pode ser bem frustrante. Vênus vai ficar oposta a Plutão no dia 27 e também é um dia inteiro fora de curso, de lua fora de curso. E é aí que a gente pode lidar com questões mais difíceis nos relacionamentos, às vezes disputa de poder, controle, ciúmes, questões que estavam escondidas também podem vir à tona, questões mais difíceis, às vezes até términos também. E também pede para encerrar muitas dinâmicas de relacionamentos que são tóxicos. Lembra que é sempre uma chance de renascer, né, com o seu amor próprio, com o seu próprio valor e também se fortalecer. No dia 29 acontece um aspecto bem bonito entre Netuno e Urano, eles fazem um sextil, e aí é uma conexão entre a inovação e a nossa intuição, as nossas idealizações, os nossos sonhos. Muito bom, né, para os nossos projetos, usar essa energia de forma intencional, fazer aquelas visualizações, né, mais criativas, se conectar com a espiritualidade para ver o que vem, o que você percebe, né, na sua intuição, porque a sua intuição ela pode indicar novas possibilidades aí pra você. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te trazido clareza. Agora você tá muito que preparada desse mês de agosto. Eu espero que você tome decisões com muita intenção, se priorizando, olhando pra você, pro seu progresso pessoal, tomando atitudes na sua rotina e criando novos movimentos que vão te ajudar a chegar até lá. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, me manda um oi aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.